9 de julho, aqui na Rádio Mundial, o sucesso a ser feliz. Aqui, Eduardo Chiniachik, diretamente para você. Rádio Mundial, essa rádio que tem um compromisso de criar os melhores conteúdos para você ser quem você escolhe ser e viver a vida que você escolhe viver. Hoje eu tenho um tema muito legal, muito importante. Como lidar com os nossos medos? Palavras como incerteza, insegurança, processos de readaptação, risco e complexidade se tornaram cada dia mais presentes na nossa sociedade e provocam um sentimento de medo, insegurança e incerteza na vida das pessoas. Acabamos permitindo que o medo tome conta da nossa vida e das nossas ações. E com isso, aumentamos a falta de confiança em nós mesmos. Você já parou para refletir o que é coragem? Coragem é uma energia que se movimenta dentro da gente para enfrentar os nossos medos. É legal ter isso em mente na hora de tomar algumas atitudes, pois isso vai ajudar a gente no nosso processo de transformação, que vai acontecendo todos os dias inteiros da nossa vida. Parece que de tempos em tempos nós vamos ser convidados a enfrentar os nossos medos. No entanto, além do medo da mudança, nós também sentimos medo de perder, medo de percorrer um novo caminho e às vezes um caminho completamente diferente daquele que a gente vem traçando. Mas esquecemos de fazer uma coisinha meio básica, de desacostumar de algo como se já fizesse parte da nossa vida. Sabe, quando a gente vai desacostumando, é como se fosse uma espécie de ginástica para o nosso cérebro, porque ela vai fazendo uma coisa que vai abrindo possibilidades. Mas principalmente é quando a gente vai criando alternativas para nós enfrentarmos os nossos medos, as nossas incertezas. Se as transformações da vida nos confirmam que tudo tem um tempo finito, frente às mudanças, precisamos ter uma atitude, uma postura adequada para estarmos abertos a acolher tudo que começa e acaba. Pois só assim nós vamos poder enxergar as novas possibilidades presentes na situação, estimulando novos pensamentos. Precisamos sair da zona de conforto e desenvolver a flexibilidade, que é a irmã da criatividade. Pois é, por meio dela que podemos imaginar soluções diferentes e inovadoras e experimentá-las agindo. Afinal, escolhas corajosas que nos levam aonde devemos estar. Então, vamos para aquela partezinha que eu adoro, que é responder as perguntas que chegaram para a gente pelo e-mail radiomundial@institutoeduchin.com.br e pelas redes sociais Eduardo Chiniachik Oficial. Lembra, as perguntas que não forem respondidas no ar, elas vão ser respondidas pelo e-mail. A única coisa que não pode acontecer e não acontecerá será alguém ficar sem respostas. Joia? Então vamos lá. Deixa eu pegar minha joia aqui. Fernanda. Recebi uma proposta muito boa de trabalho, mas se aceitar terei que mudar de cidade. O medo de enfrentar algo novo está me deixando paralisado e não sei que decisão tomar. Acabo criando inúmeras histórias na minha cabeça que poderiam dar errado. Como eu consigo parar essa voz na minha cabeça que fica aumentando os meus medos e ser mais confiante para tomar a decisão certa? Então, Fê, tem uma coisa que todos os nossos medos, eles nascem exatamente dos nossos 3 sabotadores internos. E lembra, esses três sabotadores, eles vêm de 3 experiências. Uma, essa sensação de desamor. Na sensação de desamor, o meu sabotador é o quê? A sensação de que eu tenho que ser alguém que eu não sou, para poder ser aceito, para que eu possa ser integrado, para que eu possa me sentir parte. O segundo sabotador é o desamparo, esse sentimento de que
quando eu mais precisar, eu não vou ter, eu não vou poder contar. E muitas vezes vai começar a surgir o sentimento de desamparo, de solidão. E o terceiro sabotador, ele vem da nossa experiência de desvalia. Em algum momento alguém invalida, desqualifica, não dá a devida importância, e a gente vai desenvolvendo esse sabotador que é: eu não consigo, eu não dou conta. Quando você me conta isso, Fê, e é lógico que os nossos 3 sabotadores, eles fazem uma coisa que é assim: medo de eu não ser quem eu preciso ser, medo de eu precisar e não ter com quem contar, o medo da solidão, o medo... O terceiro medo, o medo de não ser capaz. Então, se a gente olhar, a gente vai dizer assim: medo da rejeição, medo do abandono e medo da incapacidade. Esses são os 3 medos primordiais que nós vamos estar alimentando. É muito importante quando você me fala assim: eu recebi uma proposta muito legal e eu vou ter que mudar de cidade. Então a sensação é: como que eu lido com a solidão? E é muito importante que nesse momento eu possa fazer uma coisa, Fê, que é assim: em épocas em que a gente fala tanto de mídias sociais, né, de WhatsApp, de Skype, de tantos recursos, é muito importante que a gente possa estar o tempo todo em interação, preencher os espaços vazios que me ligam às pessoas. Mas a segunda coisa muito importante é que você, nesse momento, quando você muda de cidade, é que você possa fazer exatamente uma coisa: reconheça e aceite a sua necessidade de companhia, de buscar sustentabilidade, de buscar apoio. Porque muitas vezes, nesse medo, isso é o que vem exatamente do sabotador lá do desamparo. É aquele momento em que a gente se impõe à solidão, a gente se impõe essa obrigação de ter que lidar com tudo isso sozinho. E ao invés de pedir ajuda, o que as pessoas fazem? Elas vão se isolando. E é por isso que nesse momento a pessoa ela vai fazendo uma coisa que é o estado de depressão. É o estado onde nada tem cor, gosto, cheiro, interesse, atração, tesão, prazer. E aí parece que ela vai fazendo uma coisa que é eliminando todas as possibilidades de interação, todas as possibilidades de pedir aquilo que você precisa. Essa transição, com toda certeza, vai ter uma fase turbulenta. E é nesse momento que faz toda a diferença, quando você pode fazer uma coisa. Permita manter o foco, a determinação, e peça ajuda, peça apoio das pessoas que você tem na cidade, que você tem aí em Itajubá, e assim como pedir apoio e criar essa rede de proteção dentro do local, dentro da cidade para onde você está indo. Joia, Fê? Beijo grande! Vamos para a nossa segunda pergunta. Breno, de Curitiba. Como posso agir em um momento com um mercado muito exigente? Tenho medo de não corresponder às expectativas de meus superiores e correr o risco de perder o meu emprego. Breno, lembra, nós estamos falando agora de 3 medos primordiais: medo da rejeição, medo do abandono e medo da incapacidade. Quando você me fala isso, me parece um mix de medo de não ser aceito, medo de não ser capaz. Nesse momento entra uma coisa muito importante, que quando uma pessoa me pergunta: como eu vou fazer uma transição? Ok. Comece a criar uma coisa extremamente importante. No medo da rejeição, muitas vezes, lembra, qual é o sabotador? Eu começo a fazer uma coisa que é, o tempo todo,
Eu fico olhando para fora, olhando para o outro. E aí quando você me diz o seu chefe, a sua empresa, e aí começa a coisa mais dramática, trágica na vida de um profissional. É o momento em que ele vai começar a se adaptar às expectativas, às exigências, aquilo que ele acredita que se espera dele. E vai esquecer de fazer uma coisa, de se tornar indispensável, de se tornar brilhante dentro daquilo que faz, assumir a responsabilidade por resultados extraordinários, superar expectativas e não simplesmente ficar pensando em como eu vou agradar a. Mas nesse momento, quando vai surgindo uma sensação de ter que agradar a, eu começo a me distanciar de quem eu sou, qual é a minha essência, qual é o meu poder, qual é a minha capacidade de criar resultados, contextos e realidades. É nesse momento que todo esse poder vai ficando secundário e o que vai se tornando mais evidente é: eu tenho que, será que eu sou a pessoa, será que... E vou esquecendo de fazer uma coisa, de acreditar em você, de aceitar a sua competência, o seu conhecimento, o seu talento e o seu brilho. E é nesse momento em que eu me lembro de um mestre Zen quando ele disse essa frase: você nunca vai perder para alguém, você só pode perder para você mesmo. E é um momento em que parece que dentro de uma grande competição a gente acaba se frustrando, não porque existe outra pessoa, mas porque a pessoa que existe dentro de você parece que não tinha espaço para existir. Permita que essa pessoa que existe dentro de você possa simplesmente ter espaço para existir, brilhar e se fazer ser presente, poderoso na sua presença. Joia? Eba! Fabiana de Sorocaba: já me machuquei muito em outros relacionamentos e por conta disso acabo sentindo um medo incontrolável que não deixa me abrir para novos relacionamentos. Como superar esse medo e conseguir me abrir para novos relacionamentos? Fabiana, quando surgem esses medos, em algum momento eu me machuco e parece que o medo de sofrer vai se tornando presente. O medo de sofrer. O ponto é que os nossos maiores medos e as nossas maiores dores, parece que elas não são inéditas. Em algum momento parece que ela ressoa mais quando esse sentimento ele parece antigo. Dói muito quando alguém faz algo que alguém já fez comigo lá atrás. E é muito importante que hoje, quando você pense, ok, hoje você se sente afetivamente machucado, e aí parece que tudo te convida a fazer uma coisa, a se fechar. O ponto dessa postura na vida, Fabiana, é que quando uma pessoa se fecha, ela vai gerar uma expectativa de que alguém adivinhe o que ela está precisando, pensando, desejando, pensando. E ela vai fazer uma coisa que parece que o tempo todo ela vai ficar cuidando dos outros, fazendo, sendo agradável, e ela vai esquecer de fazer uma coisa. Peça, comunique, informe aquilo que você está precisando, está sentindo dentro do teu coração. Porque muitas vezes o sentimento que vai se repetir é o sentimento de incompreensão, porque bola de cristal e turbante está em falta. E na maioria das vezes as pessoas nem percebem o que você está pensando, o que você está querendo e o que você está desejando. Mas quando essa expectativa mágica fica de alguém vai adivinhar, a sensação é nem sempre. E quando essa pessoa não adivinhar, a sensação é que vai confirmar mais uma vez
esse sentimento de que machucou e parece que vai voltar a se machucar. Para romper com essa dinâmica, rompe o medo de pedir, de dizer o que é que você deseja, o que é que você quer. Jamais espere que alguém adivinhe magicamente o que está passando. Simplesmente permita comunicar, tornar comum aquilo que está dentro do teu coração, dentro da tua alma. E é nesse momento que você vai sentir que cada vez mais não é que você se abriu, você simplesmente deixou de ter a postura de quem o tempo todo está fechando portas, para ter uma postura de quem está com as portas abertas, de quem está com as portas abertas para viver. Nada que você não mereça muito. Tiago Tadeu. Como lidar com os medos das perdas afetivas? Se a gente imaginar uma criança que tem um temor, uma incerteza, um medo de perder, de não contar, de não ter mais as pessoas queridas e amadas, como se por um momento elas fossem desaparecer. E essa sensação de desamparo, ela vai ficando. E o ponto é que, muitas vezes, uma das formas, quando eu tenho medo de perder, a primeira coisa que eu faço é assumir uma postura de quem primeiro abandona para não viver o abandono. É como se por um momento eu estivesse saindo antes que alguém saísse. E é como se o tempo todo eu fosse retirando a importância dessas pessoas, ao invés de comunicar, dizer o quanto elas são importantes, o quanto você deseja que elas estejam na sua vida. É nesse momento que eu costumo sempre dizer, é como se o tempo todo nós estivéssemos aumentando a nossa presença, a nossa intensidade. Por isso que, às vezes, esse sentimento está muito próximo do sentimento de perder o emprego. Será que eu vou achar um novo? Será que eu vou viver um outro amor? Será que... E aí parece que é essa sensação que vem acompanhada com um sentimento de incapacidade. Então, às vezes, para que eu não tenha que lidar com esse medo, será que eu vou viver com essa pessoa por mais um tempo? Será que essa pessoa vai estar na minha vida? Será? E eu vou esquecendo de fazer uma coisa. Quando eu falo para uma pessoa, o medo de perder o emprego, aumente a sua capacidade de ser inesquecível. Aumente cada vez mais a sua empregabilidade. Quando eu falo para uma pessoa que está com medo de perder o amor, por um momento, permita eternizar cada dia que você estiver vivendo com essa pessoa. Quando a gente fala de viver, de medo de perder alguém muito importante na nossa vida, permita sempre viver a vida, não a morte. Às vezes você tem uma pessoa que está doente, está na cama, está no hospital, já está no leito de morte, e às vezes o sentimento é já entrar em sofrimento. E eu costumo dizer, não gasta a sua energia, a energia desse momento para alimentar o sentimento de morte. Não mate essa pessoa antes que a morte o leve. Permita viver intensamente a vida. Se for por mais meia hora, por uma hora, por um dia, 2, permita que cada um desses momentos seja vivido com vida, com amor, com intensidade, fazendo tudo aquilo que você deseja fazer em vida, não em morte. E é esse momento que vai fazendo com que você esteja sempre presente no presente. Não no futuro, não no passado, mas exatamente e intensamente presente no presente. Joia, Tiagão? Carlos de Goiânia.
Sempre fui uma criança tímida e insegura, e com isso só gerou medos e inseguranças na minha vida. Não tenho apoio da minha família para me ajudar a superar essa insegurança. E parece que tudo que acontece na minha vida só fortalece essa minha crença. Como conseguir me fortalecer e acreditar mais em mim? Carlos, acho que quando eu falo assim, o medo do abandono vem exatamente das experiências do desamparo, e aí nós vamos vir com todos aqueles sabotadores fortíssimos, dizendo, se vira sozinho, não pede ajuda, não pede para ninguém. Mas tudo começa com uma coisa, Carlos. Pare de fazer com você o que fizeram com você. Por um momento eu quero pedir para você, não se abandone. Não se obrigue a ficar sozinho. Porque dentro de uma dinâmica que é uma dinâmica sabotadora, nós vamos fazendo exatamente uma coisa, sendo duro, exigente, frio, distante, desamoroso e muitas vezes impondo uma solidão. Ai, mas como eu gostaria de sair para brincar com as outras crianças. Você vai ficar aqui, fica quieto. Às vezes parece que muda um pouquinho o roteiro, mas parece que o conteúdo da frase é igual. Então é aquele momento que jamais feche as portas para você mesmo. Permita ser o seu melhor companheiro de viagem. Permita ser exatamente a pessoa que vai se comprometer e se responsabilizar em se dar as melhores experiências, as experiências que vão te fortalecer, as experiências que vão te conduzir exatamente a um sentimento de confiança, a um sentimento de entrega de você para você primeiro, para que fique cada vez mais simples você poder viver isso com alguém e com o mundo. E aí parece que naturalmente isso vai acontecendo. Por quê? Porque essa confiança fala muito de como você não se abandonou pelo caminho, como você se tornou um ótimo e excelente companheiro de viagem para você mesmo. Se acolha. Muitas vezes nós queremos que as outras pessoas façam pela gente aquilo que eu não assumi o compromisso de fazer para mim mesmo. Permita-se amar, permita-se aceitar incondicionalmente e você vai perceber como naturalmente vai fluindo. Joia, Carlos? Super felicidade! Temos mais algumas, mas, gente, gratidão a cada uma das pessoas que enviou uma pergunta e para você que me acompanha. Tenha sempre presente que tudo aquilo que é colocado no seu caminho tem sempre um propósito. O propósito de te fortalecer e te conduzir a um nível superior àquele que você se encontra agora. Aceite, incorpore, transforme, vá além. Viva o teu brilho e tudo aquilo que te faz forte e brilhante. Que a sua semana seja repleta de tudo aquilo que te faz feliz. Ligue para os amigos, ligue para as pessoas importantes da sua vida. Lembra, 3 coisas. Pare de criar experiências de desamor, de você para você mesmo. Permita ser a primeira pessoa a se aceitar. Pare de criar experiências de desamparo, de solidão. Chame pessoas, traga as pessoas para junto de você. Pare de criar experiência de desvalia, de exigência, de cobrança. Permita evidenciar as coisas legais que você faz. Com toda certeza, todos nós temos coisas a melhorar. Por isso, lembra, o sucesso é ser feliz. Aqui é o Eduardo Chiniachik, na Rádio Mundial, essa rádio que tem um compromisso de te conduzir a ser quem você escolhe ser e viver a vida que você escolhe viver. Um forte abraço, uma semana maravilhosa e até a próxima terça-feira. Beijão, gente!